Bem-vindo a mais um episódio do About Data, o podcast oficial do Zorro Analytics. Esse episódio do About Data foi gravado em parceria com a comunidade Data Hackers. Fala, Data Hackers! Estamos aqui hoje com um grande amigo, Newton Ueda. É assim que fala o seu nome, Newton? É assim mesmo, Newton Kazuyuki Ueda. E olha só, o seu nome do meio eu nem tento falar porque eu faltei nas aulas de japonês. Né? Mas é muito legal ter aqui com você aqui hoje, nesse podcast, que é uma dobradinha que a gente está fazendo. Então o podcast Data Hackers, junto com o Zorro Analytics, está fazendo uma dobradinha. E a gente está fazendo esse podcast gravando direto do evento AI Data Leaders. Legal. Tem uma estrutura super legal aqui, para quem não está aqui com a gente hoje ou quem está só ouvindo no áudio aí. Mas o time da Zorro montou uma estrutura muito legal aqui. E o Newton é um dos nossos convidados. Seja bem-vindo, Newton. Prazer é todo meu. Muito obrigado aí pelo convite. De novo, né? Para quem teve a oportunidade de conhecer você logo no começo e ver o que você se tornou agora, já junto com os outros co-founders, tá sendo muito legal. Olha só, nós vamos falar um pouquinho disso ainda hoje no papo. Oi, Newton, conta pra gente aqui hoje no podcast quem é o Newton e conta um pouco da sua carreira, né? Como que sua carreira evoluiu até você chegar na sua posição hoje. Hoje você é um gerente de dados e um professor de um dos melhores MBAs aí da área de dados. Como é que você chegou até esse posto aí hoje? Legal. Bom, eu comecei a minha carreira muito cedo, né, trabalhando na área de inteligência artificial, na área de dados e tudo mais, né? Mas eu comecei como todo mundo na vida, né? Comecei de baixo, entrando numa empresa, trabalhando dentro de um programa de jovem aprendiz, né? Legal. Então, minha carreira, ela foi se desdobrando acerca de dados, né? Então, eu comecei trabalhando com BI e Analytics, né? Trabalhando com ferramentas de visualização de dados, né? Fazendo geração e consolidação de informações para tomada de decisão, né? Eu tive uma carreira assim bastante ascendente na perspectiva de carreira, né? Então passei já pelas áreas de BI, né? Na parte de engenharia e também na parte de ciência de dados, né? Nos últimos 3 anos, né? Já dando um salto, eu fiz uma migração de carreira para a área de produto, né? Para a área de gestão de produtos e também de liderança técnica e de pessoas, né? De time. Eu sempre fui uma pessoa que eu tenho um apreço muito forte por gestão de pessoas, gosto muito de liderar, gosto muito de, né, drivear as pessoas para conseguir conquistar, né, objetivos em comum, principalmente. E assim, a minha carreira como um todo, as oportunidades elas foram, né, surgindo para mim ao longo da minha jornada, eu fui agarrando elas, né, abraçando. Então, acho que assim... hoje, graças a Deus, né, tenho todo esse conhecimento, mas, de novo, né, sempre, né, muito humilde, muito pé no chão, fazendo as coisas acontecer, né. Como que a história de dar aula em MBA ela aconteceu, né? Eu comecei a perceber que eu gostava muito de ensinar, né, de dar aula, e naturalmente o convite ele foi surgindo, né, ele foi aparecendo. Então, depois de algum tempo, né, conversando com uma das universidades que eu sempre tive objetivo de começar a trabalhar na área de dados e de também ensinar, eu fui convidado para dar aula no MBA, né? Não vou mencionar o nome, obviamente, né, porque eu dou aula em vários MBAs hoje, até por questão de ética, né, corporativa, né? Mas acho que, assim, dar aula hoje, você tem que gostar muito do que você faz e principalmente ter uma vontade, né, de devolver para as pessoas aquilo que você teve, né, acesso, né? Então, de modo geral, acho que é assim e, naturalmente, né, as oportunidades elas vão aparecendo, né? E aí cabe você, né, que tá ali vivendo aquilo, abraçar ela ou não, né? Boa! E pouca gente sabe, né, Newton? Mas, principalmente os nossos ouvintes, tem muita gente que começou a ouvir o Data Hackers ali no período da pandemia, num período mais recente. Sim. Então nem todo mundo sabe das histórias lá do início da comunidade, né? Mas, galera, só pra vocês entenderem, o Data Hackers, quando ele começou, a gente começou com um podcast, começou com uma newsletter, e a gente precisava de encontrar uma forma de bancar a comunidade, né? Então a gente precisava encontrar a forma de pagar a edição dos podcasts, pagar as infraestruturas, as ferramentas que a gente utilizava. E a forma que a gente encontrou lá atrás, a gente fazia bootcamps de dados lá em Belo Horizonte e abria turmas de tempos em tempos. A gente chegou a fazer 3 ou 4 turmas ali.
E o Newton foi aluno da primeira turma do Bootcamp do Data Hackers, né? Então, foi muito, muito legal ver um dos nossos primeiros alunos aí dessa trajetória se tornar um professor, se tornar um cara bem fera, bem respeitado aí na área de dados. Parabéns, viu? Obrigado. Para mim foi muito especial estar nessa primeira turma. De tempos em tempos, né, aquele recurso de lembranças do celular, Sei. ele mostra para mim novamente, né, aquelas fotos, né, e é muito legal voltar no tempo, mesmo que por alguns minutos, né, e lembrar de tudo aquilo que a gente passou lá atrás. Que isso, legal demais ouvir isso. Bom, mas a gente está aqui hoje para falar de um tema que eu gosto bastante, que é estratégias de growth são estratégias de growth para a construção de um marketing data-driven, né? Então, como que a gente constrói estratégias de growth, baseadas em dados mesmo, para melhorar o marketing das empresas, né? Esse assunto é um assunto que me interessa muito. E é um assunto muito gostoso de falar. Muito legal de falar, né? Por quê? Primeiro, é um assunto que impacta os negócios de uma maneira absurda. Certo. É um assunto que gera muita oportunidade, tem muita gente trabalhando com isso, ganhando dinheiro com isso e criando carreiras em cima disso. Exato. Então, é um assunto que com certeza a gente vai ajudar muita gente falando disso aqui, trazendo esse tópico. E eu, particularmente, junto duas coisas que eu adoro, que é marketing e dados, né? Então, quando eu estou fazendo as coisas de Data Hackers, eu estou mexendo com marketing e dados. Quando eu trabalho na Hotmart, eu estou mexendo com marketing e dados, né? Então, eu adorei quando veio essa ideia da gente trazer esse assunto. Eu achei muito legal ter você aqui com a gente falando disso aqui. Tá? Para mim é um prazer, né? Pouca gente sabe, mas eu trabalhei alguns bons anos da minha carreira com marketing, né? Em CRM, mídia, Web Analytics, né? Segmentação de clientes. Então, para mim vai ser um prazer estar aqui junto com você. Cara, então vamos começar. Pra gente começar falando disso, eu acho que a gente pode pegar, você acabou falando vários exemplos aí, bem legais, do uso de dados em áreas de marketing. E a gente poderia a gente pode começar entrando em alguns desses exemplos, eu vou puxando alguns aqui, e você vai contando pra galera o que é isso e como que os dados entram nesse tipo de solução de growth e de marketing, tá? Perfeito. Então, vamos começar por segmentação de clientes. Eu acho que é um assunto quente, é um assunto que toda empresa grande, toda empresa que conseguiu crescer e acabou usando essa estratégia. Conta pra galera o que é segmentação de clientes, como que os dados entram nisso. Legal, não, bacana demais. Eu acho que é assim, né, Lages, algumas questões importantes, né? Toda empresa que ela tem um modelo de negócio B2C principalmente, né, que é o Business to Customer, né, ou negócios, né, de empresas para cliente final, ela precisa começar a pensar a forma como ela se comunica com a base de clientes dela, né? E segmentação tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com personalizar a comunicação, né? Ou seja, é eu falar com o Lages de maneira individual, de forma que a mensagem que eu queira passar para ele, né, seja, né, bem recebida. E como é que a gente faz isso, né? Através de segmentação, através de clusterização de perfil de cliente, né? Através de comportamento, né, da base de dados, tá? E, de modo geral, né, a segmentação por si só, ela é o quê? Ela é pegar um apunhado de clientes, né? Então, imagina que a gente tem uma base, né, de clientes, né, de 1 milhão de pessoas físicas, tá? E o grande objetivo no final do dia, né, quando a gente olha segmentação, é o quê? É entender o perfil individual de cada uma dessas pessoas e agrupar ela em grupos, né? Então, de modo que pessoas com comportamentos semelhantes estejam dentro desse grupo, né? E aí, por exemplo, né, a gente já entra numa coisa interessante que é o RFV, né? Recência, frequência e valor, né? Então, de modo geral, né, é entender a recência de compra desse cliente, o valor que ele deixa e principalmente a recência, né? Então, por exemplo, cara, se eu sei que o Lages, ele tem um valor agregado muito bom, ele tem uma frequência muito alta e a recência entre uma compra e outra é muito curta também, cara, com certeza é o perfil de cliente que eu quero trazer para a mesa para ele continuar engajado comigo na minha base, tá? Então, esse é um exemplo básico do que a gente está falando aqui. Agora, por exemplo, é eu começar a entender o teu comportamento para entender e predizer o que você pode fazer como uma próxima ação, né? Então, assim, segmentação, né, personalização de modo geral, é um assunto bastante amplo,
tá? Tem muita tecnologia, tem muita solução de mercado, tem muita estratégia de negócio que pode ser aplicada em cima, mas assim, de modo geral, segmentação de clientes é você basicamente olhar o perfil de cada um desses clientes, né, a persona, e traçar estratégias individuais, né, para growth desses grupos, né? E aí o growth ele tem muito a ver com, né, você aplicar dados para crescer de maneira sustentável, né? Para você crescer de forma estratégica e principalmente rentável. Legal, cara. Cara, você me contando isso aí, eu já começo a associar a várias estratégias que a gente faz lá na Hotmart, por exemplo, de segmentação de clientes, Não tenho dúvida. né? Então lá tem muita coisa desse tipo. Pra vocês terem uma ideia, teve uma vez que me falaram assim, Lages, a gente vai precisar que você vai palestrar num evento. Aí eu, cara, tamo aí, vamos lá. Só que o evento é na Itália. Aí eu, caramba, sério, velho? Legal. Pagar pra eu palestrar na Itália? Sério? Como assim? E aí era isso, sabe? Tipo assim, tinha um evento focado nos maiores clientes da Hotmart, então já tinham segmentado os clientes e criado uma série de entregas para esses clientes com base na jornada deles na nossa plataforma. Experiência, né? Uma experiência diferente para cada tipo de cliente. Exato. Então o cliente que está começando, você vai dar uma experiência. O cliente que já é um heavy user da sua plataforma, já está com você há muitos anos, fazendo muito resultado, você vai dar outra experiência. Esse exemplo é uma segmentação de clientes baseada em vendas, baseada em resultado, mas você pode ter uma segmentação baseada no tipo de uso. Perfeito. Né? Então, de novo, olhando lá para dentro da Hotmart. Exato. Poxa, você vai ter... Tem a equipe dos criadores de conteúdo. Esse é um cliente diferente do seu criador, lá no nosso caso, do criador de conteúdo. Você pode ter uma outra segmentação de clientes que funciona muito também, que são os desenvolvedores daquela pessoa. Exato. Né? O Stripe, né, que é um meio de pagamento, eles usam muito, eles focam em criar um produto para o desenvolvedor, porque o desenvolvedor leva aquilo para as empresas e depois aquilo fica muito difícil da área de negócio propor outra solução lá. Porque o desenvolvedor já fez todo o trabalho difícil de pôr aquela ferramenta lá dentro. Perfeito. Né? Então, segmentação de cliente, acho que você acertou em cheio. E é um tema bem legal. É interessantíssimo, por quê? Porque esses exemplos que você trouxe agora são personas de perfis de cliente que a Hotmart identificou como os principais. É claro que dentro de cada um desses grupos ainda tem um subgrupo que pode ser aberto, por exemplo, um perfil específico. Um cara que é mais, um cara que é menos, ou um cara que está no médio, que ele pode inclusive ter potencial de migrar para outro cluster. Perfeito, perfeito. Legal. E você começa a pensar em estratégias de growth para fazer o cliente sair do growth 1, para fazer o cliente sair da segmentação 1, exato, para 2, para 3, para 4, né? É aí que entra mais o RFV que você falou, né? Isso. E uma coisa importante também, né? Qual que é o objetivo da empresa como um todo, né? É sempre aumentar e rentabilizar essa base de clientes, né? De uma forma estratégica, né? Então, quando a gente, por exemplo, pega um perfil de cliente que talvez não é tão rentável, a principal estratégia é tentar recuperar ele e trazer ele para um grupo de clientes que seja mais rentável ou médio, né? Então, isso é o growth no dia a dia. Boa. E pouca gente sabe, né? Mas os resultados de uma estratégia, por exemplo, RFV, você começa a ver seus clientes mais leais, seus clientes que vão comprar sempre com você, que tem uma probabilidade maior de comprar. Exato. Você começa a ver clientes que estão abandonando sua plataforma e trabalhar para reter eles ali. Impacta já em churn diretamente. E aí você pode ter toda essa questão. Aí você já começa a pegar em outra estratégia de growth, né? Data-driven, que eu acho que é legal ter de trazer pro pessoal, que é detecção de churn. É isso. Como é que funciona a detecção de churn? Conta pra galera aí. Vamos nessa. Churn é uma coisa muito interessante que eu trabalhei... Churn é o abandono O abandono. É a pessoa abandonar o seu produto, parar de comprar com você. O cara cancelar a compra. Cancelar assinatura, cancelar uma compra. Principalmente no modelo de negócio da Hotmart, que é baseado em recorrência, né? Ou seja, o cara ele tem que estar ali todo mês para garantir, né, uma frequência, né? Perfeito. Então, nesses modelos de assinatura... É tipo Netflix, por exemplo. Netflix, por exemplo, né? Todos os modelos de negócio que tem uma recorrência, ou seja, mensalmente está tendo uma cobrança no seu cartão de crédito, é um negócio que, assim, é obrigatório ter um modelo de churn para detecção de perda de clientes, né? Perfeito. E o que é o churn e como que ele se dá, né? Basicamente, é aquele perfil de cliente que para de comprar com você repentinamente, né? Mais ou menos. Uhum. Por que é importante, né? A gente discutir sobre isso? Porque todo cliente que ele vai dar churn, ele começa a deixar alguns rastros no meio do caminho, né? Ele simplesmente não para de comprar do nada, né? Tem algum motivo, né? E aí quando você pega, por exemplo,
o perfil de clientes que pararam de comprar com você e você pega as características, né, o padrão desses perfis de cliente que acabaram de, enfim, encerrar uma relação de contrato com você, você consegue falar o seguinte, pô, peraí, eu tenho outros clientes que não deram churn ainda, mas que estão começando a apresentar a mesma característica de perfil de cliente que deram churn. Então, basicamente, o que eu faço? A gente consegue predizer e modelar o perfil do cliente que dá churn, ou seja, é o cliente que ele deixa de acessar o aplicativo a partir de 7 dias, é o cara que deu bloco no cartão e não estou conseguindo cobrar ele, é o cara que não acessa mais o aplicativo, que não abre minha comunicação, é o cara que está dando opt-out nas comunicações. Então, ele já tá te dando alguns indícios. Do nada, ele vai, cortar. Mas antes dele fazer esse encerramento contratual, existem algumas ações que o time de marketing, como estratégia de rentabilização, consegue aplicar diretamente, né? É claro que eu tô falando muito superficialmente. Perfeito, tá? perfeito. E como que você consegue descobrir que esse cliente vai sair antes mesmo dele sair, olhando para os dados? Que tipo de estratégia que você usa para chegar nisso? Perfeito. Isso é muito interessante, né? E é o seguinte, é analisando justamente o comportamento, o perfil desse cliente, né? Então, poxa, peraí, o cara já tá 48 horas sem interagir comigo. Beleza? Quando chegar a 76 horas, eu preciso ligar uma red flag urgente para alguma coisa acontecer para ele voltar comigo. Então eu sempre tenho que, né, manter o contato frequente. E pra você chegar nesse número aí de 76 horas, 48 horas, é com modelo de machine learning? Modelo de machine learning, às vezes é uma análise descritiva que eu faço para entender. E aí, de novo, existem empresas e empresas, né? Perfeito. Eu posso fazer, né, usar metodologia um pouco mais tradicional ou uma metodologia mais rebuscada, né? Eu já tive experiência dos dois lados da mesa, aonde eu usei, cara, basicamente Excel, né, para fazer a análise descritiva, né, entender o perfil dos clientes que deixaram de transacionar comigo, né? Ou, por exemplo, colocar um modelo, né, de projeção onde eu consigo entender, né, através de algumas seleções de variáveis principais, que esse perfil de cliente era o que dá mais churn especificamente, né? Então, de novo, tem os dois lados da mesa, né? E, de novo, a tecnologia que a gente está falando aqui, né, o meio, né, ele não é o fim. Eu preciso de alguma forma chegar no resultado, seja através de um Excel ou de uma tecnologia super rebuscada nesse aspecto. Boa. A gente acabou falando um pouco aqui de como evitar perder seus clientes, né? Exato. Então, como que eu evito o churn, como é que eu evito perder meu cliente? Mas eu acredito que o Market Analytics também entra muito na estratégia de como adquirir novos clientes, né? Na parte de aquisição. Exato. Como que funciona essa parte de dados em mídia? Quais são os principais casos de uso que você tem visto desse tipo de tecnologia? Legal. Esse é um assunto muito interessante, né? Porque, de novo, né? Base de clientes, né? Trabalhar com CRM, eu acho que tem dois principais grupos de cliente, né? Eu tenho momentos de aquisição, que ele tá entrando na minha base, né? Sim. Ou seja, que ele tá no mar aberto, que a gente chama, e eu preciso, de alguma forma, trazer ele para dentro da minha base, né? Fazer a jornadinha de onboarding. E eu tenho um momento de retenção, uma vez que esse cara, ele tá dentro da base de dados comigo, né? E eu preciso, de alguma forma, trabalhar o ciclo de vida desse cara, tá? Aquisição é muito o seguinte, são as estratégias que você vai desenvolver dentro da sua empresa, seja no canal online ou de forma offline, tá? Então eu posso captar clientes, né, de forma não digital, mas quando eu estou no digital é através muito de tráfego pago, né? Ou seja, eu tenho, por exemplo, né, formas de eu entender o perfil ideal do cliente que eu quero trazer. Então, por exemplo, plataformas, né, de aquisição de clientes, né, como Meta, como LinkedIn, como YouTube, como Instagram. O que a gente faz basicamente? A gente entende as audiências, né, ideais de perfil de cliente que a gente quer trazer, tá? Perfeito. E roda campanhas de tráfego pago, tá? Para que eu possa, obviamente, garimpar esses clientes e capitanear esses clientes para nossa base, né? Então, isso é extremamente comum. É uma operação que acontece de forma muito frequente nas empresas, né? E a parte de marketing analytics, nesse momento, ela é fundamental para direcionar de forma inteligente, né? Porque é o tanto que a gente investe versus o quanto esses clientes estão chegando pra gente, né? Então, quando eu pego esse total desse investimento, por exemplo, se eu fiz 1 milhão de investimento para aquisição, né? E eu consegui trazer, sei lá, 50 mil clientes, eu fazer 1 milhão dividido por 50 mil e eu vou ter o custo do meu lead unitário para trazer para dentro da empresa, né? Perfeito.
Então você vai ter vários indicadores que vão te ajudando a entender Driveando. o que você precisa fazer para trazer mais clientes com menores investimentos. Exato. De uma forma inteligente, de uma forma analítica, né? Perfeito. E aí, cara, você me traz uma outra estratégia muito usada em Marketing Analytics, que é toda essa estratégia de metrificar o funil de vendas, digamos assim, né? Então você faz aquela aquisição, traz um volume grande de leads e você vai tendo que aquecer esses leads, digamos assim, né? Perfeito. Então, toda a parte de lead score, como é que funciona um modelo de lead score? Como é que as empresas usam isso para vender mais e ter melhores investimentos em mídia? Legal. No final do dia, né, Lages, a gente tem alguns pontos importantes, né? Eu acho que assim, é um funil basicamente, né, de etapas, né, desde a etapa de aquisição, né, onde o cara entra, até a conversão, tá? Perfeito. Então, o papel do growth, de modo geral, é o quê? Cara, é fazer com que esse cara passe cada uma das etapas, né? Ou seja, reconhecimento de marca, né? Que é o awareness, né? É o primeiro contato que esse cara tem com a marca. Eu ofereço alguma informação para ele. Eu começo a educar esse cliente. Então, ele entra numa esteira de entrada, né? De onboarding efetivamente, tá? E no final, a grande questão é, eu preciso de alguma forma trabalhar essa base de clientes etapa a etapa. Fazendo o quê? Quanto mais força eu coloco em cada uma dessas etapas, eu vou basicamente motivando o cliente a até converter efetivamente, né? A gente sabe, por exemplo, que a conversão ela nunca é tão alta quanto a gente gostaria. Então, imagina o seguinte, né? Se eu tenho, por exemplo, uma base, né, de leads, né, de 100 mil clientes, por exemplo, assim, o número do mercado ele normalmente gira entre 3 a 5% desse total, né? Então eu sei que, beleza, de 100 mil clientes, esse aqui é o volume final que eu vou ter de clientes convertidos, né? Ou seja, que viraram cliente. O que eu quero dizer? Não um cara que se cadastrou, mas o cara efetivamente que fez uma primeira compra. Comprou. Tá? E aí o modelo de lead score é o seguinte, né? É entender, né, as variáveis que eu tenho ali de cada um desses clientes para determinar de fato um score. Não um score como a gente conhece de crédito, né? Para dar financiamento, mas sim para que a gente possa priorizar qual é a força que a gente vai colocar em cada um desses clientes, né? Eu não vou conversar com 100 mil clientes de uma vez só, né? Eu vou, obviamente, restringir, né? Ou seja, fazer uma coisa controlada para que eu possa, né, mensurar. E é o famoso teste AB, né? Então eu começo a entender efetivamente, pô, peraí, eu fiz essa estratégia aqui com esse grupo de clientes e o resultado da conversão foi muito bom. Beleza. Deixa eu expandir agora um pouco para minha base de clientes, né, um pouco maior, para ver como que vai ser o comportamento. Então, uma vez que você começa a aplicar essas estratégias de experimentação, de personalização e também de escolher os melhores clientes, né, os candidatos, né, melhores para aquela oferta, você começa a trabalhar, né, a sua estratégia de migração entre as etapas do funil. Até que chega um momento que esse cara, ele tá tão consciente da tua marca, ou seja, ele entendeu a tua proposta de valor, entendeu a sua jornada, qual que é o valor que você entrega para ele, né? Entendeu tudo isso, cara, é inevitável que ele se torne um cliente, né? E ao mesmo tempo, né, para os clientes que não se tornaram clientes ainda, cara, rodar uma pesquisa, né? Falar com esse cliente, cara, tô vendo aqui, né, que você basicamente passou por todas as etapas, mas você não converteu ainda. Me conta, o que não te chamou a atenção, o que não te convenceu? Então, essa etapa de pesquisa, né, ou seja, de realmente pegar a mão no telefone, né, e ligar para o cara, é super comum também na área de marketing, né? Lógico, não é possível que a gente consiga ligar para todos os clientes, né? A gente seleciona uma lista de clientes específico para entrar em contato. Segmenta uma lista de clientes, né? Novamente a segmentação. Volta a segmentação. Legal que essas estratégias vão se conversando. Elas se conversam, elas são usadas em conjunto, né? Exatamente, tudo vai se conectando. E você acabou falando de uma outra estratégia que também gera curiosidade muito grande na galera, que é o famoso teste AB, né? Eu lembro quando eu estudei estatística, nem existia teste AB, todo mundo chamava de teste de hipóteses. Mas conta pra galera, de uma forma mais técnica, como que funciona um teste AB? Como que eu uso isso numa empresa e tudo mais? Perfeito. Vou contar pra você, baseado também na experiência que eu tive, né? Então, Perfeito. O teste AB basicamente é o seguinte, eu tenho duas situações, né? Ou seja, A e B, né? Que eu preciso testar qual que é melhor. Então imagina o seguinte, ó, eu tenho uma hipótese que se eu fazer tal mudança no meu site, isso vai me trazer mais vendas, né? Perfeito. Mas se eu não fazer essa mudança,
isso também pode me trazer mais vendas, tá? Então, existem tecnologias, por exemplo, que elas segmentam, né, essa base, né, essa audiência de clientes, de modo que eu ofereça uma experiência para um grupo específico baseado nessas condições e eu tenha essa outra oferta para esses clientes baseado em outras condições. Então, o famoso teste AB, né? E aí, tecnicamente falando, o que eu faço? Eu basicamente ofereço isso ao mesmo tempo, eu rodo esse teste simultaneamente. Então, imagina que o Lages ele vai ter acesso a uma oferta, o outro cliente vai ter acesso a uma outra oferta e basicamente ganha aquela que for melhor. E aí, lógico, que a gente coloca a experimentação, a gente entende, né, várias questões relacionadas a forma como eu comunico, a forma como eu coloco isso, né, para os meus clientes, tá? E uma coisa que é muito considerada também nesse momento é os criativos, né? Que são as artes que a gente apresenta, né? Ou seja, é a forma como a gente se expõe para esse cliente, tá? Estatisticamente falando, né, a gente tem ali, né, a representação, né, do total versus o que teve realmente impacto para entender se, cara, por exemplo, ó, o grupo A teve um resultado melhor do que o grupo B. E aí a gente começa a entender, cara, qual que faz mais sentido? Peraí, ó, o grupo A, né? E aí falando de uma maneira fácil, né? O grupo A teve um resultado muito melhor do que o grupo B, mas a base absoluta do grupo A, por exemplo, é muito menor quando comparado ao grupo B. E aí, de novo, decisão de negócio, né? O embasamento estatístico acontecendo para que, obviamente, a gente consiga tomar uma decisão do seguinte, ó, cara, a gente já fez o teste, já entendeu que uma abordagem é melhor que a outra, agora é basicamente tomar a decisão de segmentar, né, e disponibilizar para a base inteira. Legal, cara. E uma coisa que eu vejo que traz muito valor para as empresas que começam a criar essa cultura de experimentação e testes, né? É que todo dia você faz um novo teste que vai melhorando sua conversão um pouquinho a cada dia ali. Quando chega no final do ano, você tem uma conversão absurdamente maior do que você tinha no ano anterior, né? Exato. Ponto interessante que você comentou, né, de pouco em pouco, a gente chama isso dentro da área de lift. Ah, legal. Então é o quanto de resultado incremental você conseguiu trazer através, né, de uma ação como essa, com pouco esforço. Então isso é basicamente o resultado incremental que você traz para o resultado da campanha. Legal. Então, por exemplo, se você conversar com alguém de marketing, né, e alguém virar para você e falar assim, olha, eu trouxe um lift de 2 pontos percentuais. Ou seja, ela trouxe 2%, né, 2 pontos percentuais de resultado incremental fazendo esse teste de experimentação. E às vezes 2% a gente sabe que é muita coisa, né? É, cara, às vezes 2% é uma parte tá falando de milhão das empresas, né? Muito massa. Tem outra estratégia também que é muito usada em marketing e growth em geral, que são sistemas de atribuição, né? Atribuição de usuário e tudo mais. Como é que funciona esses sistemas de atribuição, né? Conta pra galera aí. Legal. Atribuição é uma coisa muito interessante também, né? Porque é interessante a gente entender qual que é o canal que está trazendo, né, mais clientes, né? Então a atribuição ela tem a ver direto com o seguinte, né? Eu entender quais são os canais de aquisição que estão trazendo mais clientes e com maior qualidade, né? E um ponto que é importante, né, tem diversas tecnologias, né? Não vou mencionar também aqui, obviamente, por questões, né, de compliance, mas tem tecnologias que, de acordo ali com a navegação do cliente, ela já consegue atribuir automaticamente o canal de origem desse cara, né? Então, se ele veio através da Meta, se ele veio através do Instagram, se ele veio através de uma comunicação de e-mail, de um push notification, de um SMS. Então, eu consigo entender de forma estratégica quais são os melhores canais de aquisição e como que isso se dá, né, ao longo do tempo. Porque não é só trazer o cliente para dentro. Eu tenho que entender se aquele canal de aquisição está me trazendo clientes rentáveis ao longo do tempo e que se mantém na minha base, tá? Outra coisa também que é importante, né? Ferramentas de atribuição, elas são usadas diretamente para pagar os afiliados. Para eu entender, por exemplo, né? E aí, de novo, o modelo da Hotmart ajudou a fazer uma venda e tudo mais. É isso. O modelo da Hotmart tem a ver diretamente com isso, que é o seguinte, é eu entender quais são os afiliados, por exemplo, que estão tendo impacto na minha jornada de atribuição, ou seja, porque eu tenho, né, o cara, ele tem um primeiro contato no Facebook, aí daqui a pouco ele recebe um e-mail, aí daqui a pouco ele recebe um SMS, aí daqui a pouco ele fala com alguém que indica para ele um código de aquisição, aí esse cara vai lá, por acaso, ele não comprou nenhum desses canais, mas ele entrou no Google aberto, e aí acessou o site da Amazon, por exemplo, e aí foi lá e comprou. Cara,
para quem que vai a aquisição? Quem foi responsável por aquela venda? Né? Exatamente, esse é o Ou ponto. quando você começa a fazer isso com milhares, milhões de clientes, você começa a entender através dos dados quais os canais de atribuição foram os mais relevantes para trazer suas vendas. Exatamente, para contribuir na jornada de conversão desses clientes em primeira compra. Perfeito. Você pega lá, você tem 1.000 clientes, desses 1.000, metade vieram do Facebook, metade vieram do Google. Exato. Mas quando passou no seu blog, converteu mais. E aí você vai entendendo o peso de cada estratégia de marketing na sua estratégia de atribuição. Exatamente. Por Muito isso legal. que muitas empresas lá, olha que interessante, tá? As empresas estão finalmente começando a entender que geração de conteúdo, né, conscientização, né, de determinados temas é importante, né? Com certeza. Então, por exemplo, né, o cara recebeu, né, ele foi impactado por uma ação, né, uma mídia dentro, por exemplo, do Facebook, exemplo, né? Só que aí o cara, por acaso, teve contato com um artigo no blog que foi postado daquela mesma empresa. Será que o cara fez a compra pela arte que ele foi impactada na rede social ou pela leitura do conteúdo? Olha só. E de novo, né? A gente tá falando aqui de um cenário pequeno, mas que olha a importância da gente ter uma plataforma de dados bem estabelecida para rodar tudo isso. Imagina uma empresa que vai no achismo, né? Que, o gerente acha que esse influenciador que trouxe a venda, né? Versus uma empresa que está usando dados, tá melhorando 1% a cada dia. Exatamente. Coisa incomparável quando você for comparar os resultados. Exatamente, concordo fundamentalmente. Massa demais. Cara, beleza, a gente falou vários exemplos. Eu acho que se alguém tá ouvindo a gente, se alguém tá assistindo a gente aí e ainda acha que dados não é importante para growth marketing, essa pessoa tá em outro planeta. Tá enganada. Tá enganada. Então, poxa, vendo esse valor dos dados, existe toda uma estratégia que tem que ser construída, toda uma plataforma que tem que estar por trás, todos os alicerces que tem que ter para você conseguir fazer testes, atribuição, modelo, segmentação e todos esses exemplos aí que a gente foi falando. Perfeito. Né? Então, como que funciona isso? Tipo assim, como que eu, na minha empresa, posso ter dados preparados para análise nesse ponto aí que a gente está falando aqui hoje? Por onde que começa? Legal. E isso não é uma pergunta tão trivial. Boa. Não é uma resposta que ela é em segundos, né? Mas eu acho que de modo geral, tá? E aí eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas que tinham esse modelo de atuação que é através de mídia de performance, né? Ou seja, mesa de performance, tá? Então, era uma squad, basicamente, com perfis de profissionais diferentes, né? Onde eu tinha engenheiros, eu tinha analistas, cientistas, UX design, eu tinha um estrategista de marketing trabalhando. Legal. Né? Então, baseado em todos esses fatores, né, a gente entende o quê? Por exemplo, né? Cara, imagina o seguinte, eu tenho uma teoria que determinada campanha, ela vai, sei lá, gerar muita receita de faturamento. Eu coloco esse desafio para uma equipe, né, para uma squad, onde basicamente eu falo, esse aqui é o desafio, eu preciso operacionalizar tudo isso, né? E aí eu coloco, por exemplo, um analista de dados para análise de performance, eu coloco um cientista para fazer experimentação, eu coloco um UX designer para fazer toda a parte de experiência, a parte de impressão das artes e tudo mais, tá? E aí, cara, essa campanha ela vai no ar, tá? Então essa é uma boa forma de começar. Um outro caminho que é muito importante é operacionalizar tudo isso. Tá? Perfeito. E aí, plataforma de dados, na minha opinião, é o grande game changer no final do dia. Que é você entender, por exemplo, cara, eu tenho, né, esse time aqui trabalhando. Tem várias fontes de dados também. Tem várias fontes de dados. Você tocou exatamente eu junto tudo isso. Como é que eu junto isso, né? E aí, de novo, vou falar alguns nomes aqui. Google Analytics, Salesforce. Cara, dados internos de performance. Meta, YouTube. Né? Instagram, cara, YouTube. E aí, de novo. De ferramentas de suporte de atendimento. Exato, né? E aí o ponto é o seguinte, cara, um data lake nesse momento é mais do que necessário. É fundamental para você trabalhar esse ponto, né? Engenharia de dados é core demais nesse momento. Você garantir que você tenha os dados sendo ingeridos dentro de uma base de dados centralizada para oferecer essas possibilidades, né? Para esse time dessa squad de performance que eu tô comentando ter acesso, assim, sem sombra de dúvidas, é muito importante. Tá? E aí, de novo, né? Sempre uma cultura ali de letramento de dados, né? Passando, né, as etapas ali de conscientização, educação, né?
testes baseados em dados, né, e não mais em achismo, como você mesmo comentou. Perfeito. Então, no final do dia, eu acho que é um pouco de várias coisas, né, mas principalmente infraestrutura para centralização desses dados, né? A gente tem que ter perfis de pessoas diferentes trabalhando, né, principalmente com um foco muito em cada uma dessas frentes, né, como análise, engenharia, ciência, né, um cara de experiência do cliente para entender o que está sendo bom, o que está sendo ruim, Modelagem dos dados. modelar os dados, né, É. preparar os dados para que isso Preparar os seja dados pro feito consumo. de maneira recorrente, tá? E aí, de novo, tô falando aqui, assim, super rápido, Perfeito, mas isso não é uma perfeito. coisa que acontece em um mês. Por isso que a gente tem hoje times de dados das empresas, né? É isso. De diferentes perfis de pessoas atuando em cada uma dessas etapas. Vai ter uma pessoa que vai ajudar a construir as formas de ingerir os dados de todas essas fontes. É isso. Depois você tem que armazenar aquilo. Depois você tem que preparar aquilo para o consumo. Exato. Depois você tem que visualizar aquilo ou levar isso, Tomar uma decisão. automatizar, levar isso para dentro do seu processo de decisão. Exato, né? Então, aí entra toda essa questão da plataforma de dados. Exato. né? Uma coisa interessante também, né? Eu vejo que cada vez mais as áreas elas estão se conscientizando dessa necessidade, né? Então, plataforma de dados ela vai ser core. Times de dados, Total. eu acho que, assim, cada vez mais eles vão se tornar habilitadores do negócio. É isso aí. Parceiros. É isso aí. Então, no final do dia, quando a gente olha, pô, peraí, eu tenho um time de marketing que ele já é driveado por dados. O que eu preciso fazer para habilitar e melhorar a vida desses caras? É colocar tecnologia ali para melhorar a forma como eles trabalham, né? Perfeito. Boa. Nilton, estamos chegando aqui ao final da nossa conversa aqui hoje, tá muito legal. E tem uma coisa, cara, que eu tenho certeza que tem muita gente que ouviu vários desses termos pela primeira vez que tá ouvindo a gente. Tem gente que deve estar super empolgado para começar a entrar para essa área, tá querendo estudar, já tá lá pesquisando materiais e tudo mais. Que dica que você dá, primeiro, para empresários, líderes, pessoas que têm equipes e querem começar a usar dados em marketing, né? Então, usar dados em growth, em marketing e tudo mais. Que dica que você dá para quem está querendo montar uma cultura disso da empresa, querendo montar um time, por onde começar? Legal, eu acho que o primeiro ponto, nesse primeiro momento, é você estabelecer um caso de uso. Legal. Um caso de uso. Ou seja, eu preciso priorizar um projeto específico e mostrar valor em cima dele. Legal. Tá? Porque assim, ó, a grande questão, Lages, é que as empresas, elas finalmente elas estão entendendo, tá, que não dá para investir um caminhão de dinheiro logo de cara. Legal. Tá? Então começa pequeno, define bem ali a sua fundação de dados, tá? Estabelece muito bem a forma como você vai, né, operacionalizar tudo isso. E outra coisa, para quem é executivo, para quem é empresário, eu acho que a primeira coisa é começar a se conscientizar. O estudo ele vai ser inevitável, tá? A conscientização desse processo, tá bom? Beleza. Agora, para quem tá no dia a dia, para quem vai operar esse ambiente, eu acho que uma coisa interessante é o seguinte: é conhecimento, né, de como acessar esses dados, né? E aí a gente já fala de cara aqui de duas linguagens principais, né? SQL e Python para fazer acesso aos dados, né? Concordo. Assim, não tem como fugir disso. Você quer trabalhar na área de dados, você vai ter que sair do Excel e ir pro SQL, tá? Por quê? Cara, a grande verdade é que para você entrar na área de dados, né? Vou fazer um paralelo há muitos anos atrás. O SQL é o novo Excel, basicamente. Perfeito, perfeito. Concordo demais. E se você é um líder de um time, você vai precisar de um time capaz de lidar com essas tecnologias. Com certeza. Né? Não adianta você querer que todo mundo vai fazer aqui, vai fazer essas coisas incríveis de dados que a gente está falando aqui só usando Excel. Não dá. Ninguém vai conseguir. Não, inviável. Pelo volume de dados que tem e tudo mais. E eu concordo muito também com o caso de uso, né, cara? E tentar pensar em um caso de uso estratégico. Um MVP, Exato. uma coisa de curto prazo. A gente falou aqui de mais de 8 origens de dados diferentes para você ter um dado só de aquisição de cliente. Sim. Imagina se você for fazer um caso de uso que tem que pegar o dado de todos esses casos, esses negócios. Impossível. Então você vai precisar de vários pipelines de dados, vários ETLs, consolidando dados de tipos diferentes, de formatos diferentes. Então seu esforço para chegar no mínimo necessário que você quer testar ali, vai ser grande demais, né? Então, pega um caso pequeno, pega um dos casos aí, YouTube. Vamos melhorar a aquisição via YouTube, mostrar o potencial que isso tem para nossa empresa. E aí depois você vai conseguindo mais stakeholders, você vai conseguindo mais gente disposta a comprar essa ideia e investir em você também, né? É isso, não, fundamentalmente.
Perfeito, Newton. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. É uma honra receber você aqui, uma honra poder contar um pouco da sua história e ouvir também todo esse conhecimento que você tem trazido pra gente aí. Obrigado. E valeu. Não, obrigado. Eu que agradeço, tá? Especialmente aqui ao time da Zorro Analytics por ter feito o convite, né? E ainda mais a oportunidade de estar aqui junto com você, né? Eu que tive a oportunidade de conhecer você logo no começo, Perfeito. e ver todo o desenvolvimento da tua carreira nesses últimos anos, pra mim é um grande prazer, né? E aproveitar aqui pra mandar um abraço também pro Paulo, né? Pro Paulo Vasconcelos e também pro Alan Vasconcelos e Alan Senna, os outros 2 fundadores da comunidade Data Hackers. É isso, tá bom? Então, muito obrigado, Lages, Zorro Analytics e também ao AI Data Leads por essa oportunidade. Boa, valeu, Newton. Esse episódio do About Data foi gravado em parceria com a comunidade Data Hackers.